Muito bem, já voltamos com o Jornal da Manhã, edição local. Você que está conosco conectado aqui nas ondas da 90,9 FM. Como sempre, o objetivo de democratizar o seu acesso à política. E nós estamos em pleno período eleitoral e, por isso, recebendo mais uma rodada do debate mano a mano. Se você ainda não pôde acompanhar o que é o debate mano a mano, estarão presentes conosco em duplas candidatos a prefeito aqui em Poços de Caldas. Então, eles têm a oportunidade em tempo corrido em debater temas que são colocados em pauta. Eles podem fazer perguntas entre eles também aqui na bancada do Jornal da Manhã. E dentro das regras, esse tempo corrido é um tempo total de 22 minutos e meio para cada um dos candidatos. Eles vão administrar da melhor forma possível, não tem um tempo específico para a resposta dele, mas é claro que até às 8h30 da manhã, que é o término aqui do programa, às vezes passa um pouquinho do tempo do programa em si, mas eles têm até o fim do programa do Jornal da Manhã para utilizar da melhor forma possível esses 22 minutos e meio. Além desse tempo, eles têm mais 1 minuto ao término do programa para fazer o pedido de voto também aqui no Jornal da Manhã, edição local. Nós já estamos na bancada conosco aqui do Jornal da Manhã de hoje, dos candidatos que foram convidados e previamente também um sorteio foi realizado para essa ordem acontecer. Já conosco Ulisses Guimarães, do MDB, e Doutor Heloísio, do PSB. Por ordem alfabética, apenas dando as boas-vindas para o Doutor Heloísio. Bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez, candidato. Bom dia, Galo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Ulisses, bom dia ao povo de Poços de Caldas. É uma satisfação estar aqui e vamos conversar sobre Poços de Caldas e o povo de Poços de Caldas. Muito bem, Ulisses, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Galo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Heloísio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação falar com o nosso povo e passar as nossas propostas. Gratidão a Deus e ao Grupo CIOF por abrir essa oportunidade para nós. Muito bem, a gente começa então esse debate mano a mano com a pauta transporte público e também trânsito. Doutor Heloísio, uma das suas propostas é a tarifa zero no transporte público. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa proposta e como pretende viabilizá-la. Como agora há pouco passou a nossa propaganda, né? O Tarifa Zero já é uma realidade em diversas cidades pelo Brasil inteiro, inclusive em cidades de porte médio como a nossa, como Maricá, como Ibirité, em Minas Gerais, em várias cidades. Pouso Alegre hoje já pratica uma tarifa social onde subsidia o transporte e da mesma forma o Tarifa Zero tem avançado pelo país. Eu acredito hoje que saúde, educação são gratuitos, o transporte público também tem que ser gratuito para a população. E, logicamente, com o transporte tarifa zero, o que acontece é que nós temos mais pessoas utilizando o transporte público, menos carros na rua, melhora o meio ambiente e as famílias economizam no bolso. Essa é a nossa proposta. Rodrigo, nós temos que fazer uma proposta que seja viável e que venha à realidade do município de Poços de Caldas, né? A nossa proposta é baixar o preço da passagem, né, com isso, pagando as gratuidades que hoje é a população que paga. Então a gente pagando as gratuidades, automaticamente a passagem já cai para R$4 e o tarifa zero aos finais de semana, para a população ir para o esporte, para o lazer, para a igreja, e falando de uma cidade turística também que o pessoal trabalha, né, aos finais de semana, e ampliar as linhas, porque é um problema em todos os bairros que a gente vai, o pessoal reclama da falta de linhas, da falta de horários, e aí nos horários de pico, ônibus lotados, né? Então nós vamos melhorar muito a qualidade do nosso transporte. Queria comentar ainda, Rodrigo, sobre a questão do transporte por aplicativo, que hoje é uma necessidade também, né? Então, nosso compromisso com os motoristas de aplicativo é da gente regulamentar o transporte para a gente melhorar a condição, inclusive, dos trabalhadores dos aplicativos e não deixar com que as grandes empresas explorem os nossos trabalhadores de Poços de Caldas. Com a tarifa zero, como o candidato colocou, né, vai prejudicar os motoristas de aplicativo, né? O transporte de aplicativo já é regulamentado, né? Ele já existe, então nós temos que facilitar e não complicar para o motorista de aplicativo. Ulisses, eu vi inclusive no debate da CIA que você falou de construir um veículo leve sobre trilhos em Poços de Caldas, um transporte de massa também para facilitar isso. Então eu queria que você explicasse então sobre isso também. Nós temos que, eu acho que o candidato aqui também é favorável a gente demolir, né, o monotrilho. O monotrilho não funciona, é um transporte turístico, né, de poucas pessoas, 40 anos já ele está ali, fica se gastando com laudos, se gastando ali, né, com estudos de viabilidade. Então nós vamos colocar ele no chão e vamos trazer um transporte
com VLT, veículo leve sob trilhos, de todas as regiões até o centro da cidade, principalmente a região oeste. Ulisses, é isso que eu não entendi, assim, são quantos quilômetros de VLT? E eu queria que você dissesse para nós se você tem noção de quanto custa por quilômetro o VLT para construção. Nós temos, inclusive, tem vários projetos dentro do Ministério das Cidades e nós vamos fazer isso que é realidade. Tem que trazer tecnologia, inovação, modernidade e mobilidade, né? Nós temos que fazer grandes obras de mobilidade para a nossa cidade, para o transporte público, né? Melhorar o trânsito da nossa cidade. A questão, Ulisses, é que queria que as pessoas que estão nos ouvindo fizessem uma consulta aí sobre o VLT. Consulta assim, ó, quanto custa a obra por quilômetro do VLT? E como você não disse, né, eu acredito que você não tenha consultado, custa, Ulisses, entre 25 e 50 milhões de dólares por quilômetro a construção do VLT. É uma proposta totalmente inexequível para Poços. E eu queria que, da mesma forma que eu citei cidades onde tarifa zero é praticada, que você citasse cidades que você conhece que o VLT funciona do nosso porte. Candidato, tem várias cidades que funcionam e pode ter certeza que nós vamos realizar. Eu estou aqui para passar minhas propostas. O senhor tem que explicar o porquê o senhor não fez, né? Quando foi prefeito, o senhor podia ter feito muita coisa e não fez. Eu estou aqui para passar minhas propostas e tenho certeza que são propostas reais e palpáveis e nós temos como fazer. Agora o senhor tem que se explicar o porquê não fez. Fiz sim. Na época nós ampliamos, né, o passe livre estudantil, meio passe, que era a necessidade da população, foi solicitado e nós fizemos. Implantamos o passe livre para as pessoas com deficiência e avançamos muito. Eu fui o único prefeito que reduziu a tarifa, inclusive com subsídio à empresa na época. Então a gente avançou sim e avançaríamos mais. Hoje a nossa proposta ela é exequível, custa barato e o povo de Poços de Caldas não vai ter mais catraca. Com a situação financeira da prefeitura, quando o senhor era prefeito, o déficit da prefeitura era de 150 milhões ano. Né? Então a dívida foi ali que começou a grande dívida da prefeitura de Poços de Caldas. Então na época o senhor não fez, não deu saúde financeira para a prefeitura, não é agora que vai fazer. E me cita uma grande obra de mobilidade, por exemplo, imagina Poços de Caldas sem a duplicação da Venceslau Braz, imagina a Zona Sul sem a duplicação da Avenida Alcoa, imagina Poços sem a rodovia do contorno, o centro sem a trincheira. Então agora nós precisamos de obra para melhorar o nosso trânsito. Eu queria saber quais são, né, as obras que o senhor pretende fazer e por que não fez quando foi prefeito. Ulisses, porque as coisas acontecem na medida que vem a necessidade e que vem a possibilidade. Na verdade, não fui eu que não fiz. Todos os outros prefeitos que passaram antes de mim, inclusive o atual, que ficou 8 anos, também não fez essas obras que você está dizendo. Então, na prática, a gente vai avançando. E hoje, com o apoio que a gente tem do governo federal, é possível, a gente tem a proposta, sim, de fazer a trincheira lá na Saturnino, de melhorar a entrada ali do Bianus e de fazer a ligação do Maria Imaculada com a Avenida Alcoa. O senhor tinha o apoio do governo federal e tinha o apoio do governo estadual e não fez. Mas nós, eu estou falando com a população de Poços de Caldas, nós vamos fazer, nós vamos colocar esse monotrilho no chão, vamos ampliar as faixas de rolamento ali da João Pinheiro, vamos fazer uma avenida alternativa onde é a antiga via férrea, até porque o trem turístico vai sair da CBA para frente e ali nós vamos aproveitar para fazer essa nova avenida. Vamos ligar ali o Florencio Imaculada com a Zona Sul, nós vamos duplicar a rodovia do contorno, viabilizar isso com a EPR, a trincheira ali na Saturnino de Brito, o viaduto ligando a Zona Sul aqui o centro, vamos duplicar a Bianus, vamos fazer grandes obras de infraestrutura para melhorar o trânsito da nossa cidade que está ficando caótico. Ulisses, falando em apoio, né? Hoje todo mundo sabe que quem tem apoio do governo federal aqui sou eu. Essa semana você fez campanha para o Zema e o Zema teve aí e me parece que nem te ligou dessa vez para tomar um café como fez da outra vez na eleição. Você perdeu o apoio do Zema e você vai fazer isso tudo com que apoio, como você diz, que tem essa necessidade de ter o apoio de fora? O governo do estado está numa situação financeira muito difícil, mas nós temos apoio do governo do estado, o MDB é base dele, o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, o líder do governo Zema na Assembleia, o João Magalhães, que é do MDB, e nós vamos ter portas abertas com o governo federal, assim como já tive, né? Trouxe 30 milhões de recursos para Poços de Caldas como deputado federal, temos o ministro das cidades, o ministro dos transportes, tenho certeza que nós vamos fazer muitas obras, coisas que o candidato não fez. Muito bem, eu gostaria de trazer uma outra pauta aqui, que é sobre educação, agora começando pelo Ulisses. Propostas para a educação e uma das críticas maiores da atual gestão, que tem sido a questão da fila das creches. Então gostaria que vocês, os senhores, falassem sobre educação e principalmente sobre a questão da fila das creches. Com certeza, né, Rodrigo? Falando com várias pessoas por vários bairros, a gente vê a dificuldade que o pessoal tem,
né, de conseguir uma vaga em creche. São mais de 1.300 crianças com vaga, esperando vaga em creche. Não foi diferente no mandato do candidato aqui, quando ele passou para o atual prefeito, tinha mais de 1.200 crianças esperando vaga em creche, e nós vamos resolver esse problema que a Juliana enfrenta, que várias outras mães enfrentam. Nós vamos construir 6 novas creches, inclusive uma no Distrito Industrial, e nós vamos dar melhorias já no início, já vamos fazer parceria com entidades privadas, né, com creches particulares, fazendo convênios, vamos entregar e construir essas 6 novas creches, principalmente uma no distrito, e vamos melhorar a nossa educação, porque me deixa indignado, Rodrigo, né, a situação da educação em Poços de Caldas, né, os níveis baixíssimos do IDEB, nota C pelo Tribunal de Contas. Então nós temos que implantar a escola em tempo integral, que chegou 11 milhões para a escola em tempo integral, mas não tem estrutura física, várias escolas para melhorar. Nós temos que pagar o piso dos professores, coisa que as últimas administrações não pagaram também, né? Não é pela progressão chegar no piso, nós temos que pagar o piso, valorizar nosso professor, né? Melhorar o nosso material didático, melhorar a estrutura física das escolas, ter escola em tempo integral e bilíngue. Nós vamos dar uniforme para todas as nossas crianças, nós vamos investir muito na educação, que é a educação que transforma o mundo, e sempre com muito diálogo e próximo aos professores. Eu sei que dá para fazer isso, nós plantamos essa semente lá em Caldas e hoje colhe os frutos com uma das maiores notas do IDEB, com a maior nota do IDEB do sul de Minas, a Escola de São Pedro de Caldas, enquanto Poços é uma das piores notas do IDEB. É isso, nós temos que avançar na questão das creches, né? Diferente do que o candidato fala, nós fizemos 4 novas creches aí pela cidade, ampliamos, e nós vamos começar isso imediatamente, porque uma construção de creche leva tempo, né? E a gente precisa começar. Então a nossa ideia é fazer o que já fizemos, que é criar os anexos, ligando, né? E colocando as vagas próximo das necessidades das pessoas, para a gente atender imediatamente essa necessidade de creches pela cidade. E vamos avançar também numa questão que pouco se fala, na educação inclusiva, né? Então, dá o apoio para as nossas salas de apoio, para as nossas salas de recurso, dá o apoio para os nossos professores que estão na educação inclusiva, ampliar isso, inclusive criando, né, a figura do professor de apoio, que hoje já funciona no Estado e é uma necessidade para a gente melhorar o aprendizado, né, de todos os nossos alunos, inclusive dos nossos alunos que têm necessidades especiais. Eu vou deixar disponível depois a matéria. Em 2017, a atual administração pegando da administração dele com 1.285 crianças esperando vaga em creche. Então, mais uma vez eu falo, eu estou fazendo propostas, eu estou fazendo projetos, eu tenho que apresentar projetos. O candidato aqui tem que explicar o porquê ele não fez quando foi prefeito. Ulisses, em relação aos documentos, né, da atual administração, eu acredito que você acredite em tudo que eles colocam. Recentemente, eu tive aqui com o Silvio Véio, e o Silvio Véio falou para mim que, como vereador, recebeu vários documentos mentirosos da atual administração. Fazem isso seguidamente. Se você acredita em tudo que o Sérgio fala, eu vou ser obrigado a acreditar. Acredito, aí eu vou ser obrigado a acreditar em tudo que ele fala sobre você também. Aí é muito ruim, né? Então, se você não acredita, então não acredita nos documentos dele, não. Não acredito em tudo que ele fala, não, mas são dados reais, né, de 2017, da sua transição. Tá bom, você acredita naquilo que você quer, mas ele fala muito mal de você, então eu acho que você tem que tomar um pouquinho de cuidado nas coisas que você acredita. A gente vai abrir agora espaço para perguntas, com a primeira parte, o Ulisses perguntando ao doutor Heloísio. Pergunta livre. Doutor, a gente sabe da situação, né, hoje do esporte da nossa cidade. Me indigna também a falta de infraestrutura dos projetos esportivos, né, me indigna aí a situação. Ontem mesmo tivemos uma das maiores carreatas de Poços de Caldas, a maior carreata de candidato a prefeito, passei pelo Romeu Canhane ali. Que situação que está, né, o esporte. Qual que é a sua proposta para o esporte Poços de Caldas? Eu acho que a gente tem que aproximar muito, né, primeiro na questão da educação integral. Então, ampliando a educação integral, a gente ter mais estrutura, como a gente criou, sim, viu? Quando a gente comprou o SESI e transformamos no João Monteiro, é um centro de apoio à educação integral naquela região. E a gente tem que fazer as reformas necessárias, né? Eu tenho visto aí pela cidade, né, que agora está se trabalhando até no domingo, né? Cortando mato, fazendo reforma, fazendo asfalto. E aí eu queria até alertar a nossa população, pode escrever aí. E não é profecia, não. É do que a gente entende. No dia 7 de outubro para tudo, porque para fechar as contas esse ano vai ser muito complicado. Então, na prática, Ulisses, é avançar na questão do esporte, porque o esporte é vida e melhora a vida das pessoas, e junto com a educação integral. Muito bem, agora doutor Heloísio, pergunta para o candidato Ulisses, por favor. Ulisses,
No último mano a mano, no debate que você fez aqui com o Paulo Ney, eu vi um vídeo, né, que chegou até mim e foi um show de horrores. Aquilo ali, né? Teve fala de roubo, teve fala de desvio de dinheiro público, teve fala de mentira, uma coisa muito ruim, né? E é muito bom que a gente está indo numa ideia melhor aqui de propostas. Mas ficou algumas coisas ali que eu gostaria que você explicasse, né? Porque o povo me pergunta na rua também. Então, quando ele fala que você roubou o nome dele, quando ele fala dos desvios que você fez, quando ele fala de algumas coisas ali que são muito ruins, né? Inclusive familiares, eu queria que você tivesse esse tempo para explicar aí algumas coisas que deixou sem explicar. Inclusive da história daquele assessor seu ali, que parece que apareceu aí no meio e ficou sem explicação. Ué, candidato, falar de desvio, não tem nenhum desvio, eu nunca fui condenado a nada. Né? Agora o senhor já teve várias condenações. Agora, se a gente for falar disso, nós vamos ter que falar de Vina, falar de FFX, né? Falar aqui também de projeto. Então, eu acho que é melhor a população quer ouvir a proposta e não quer cair em baixarias, como o senhor está começando aqui. Não é baixaria, não. Estou te perguntando sobre as acusações que fizeram. Se me acusam de roubo, eu processo as pessoas, tenho feito isso. Essas questões que você cita aí das empresas e contratações são todas resolvidas na justiça, Ulisses. E o seu inquérito a gente sabe que segue na Polícia Federal, a gente sabe que segue, mas eu não acuso as pessoas antes do final dos processos. Né? Então, não tem processo então não tem nada. Eu estou só te perguntando sobre o que o Paulo Ney falou aqui, que você deixou Paulo de Ney explicar. Não falou né? nada aqui, não. Vamos tocar que a população quer proposta, quer projeto. E o senhor explica por que não fez quando prefeito. Justiça é a justiça que tem que definir, não a gente aqui. Muito bem, nós temos um primeiro intervalo para ser feito, atualizando o tempo dos candidatos. O Ulisses Guimarães, do MDB, ele ainda tem 15 minutos e 33 segundos de fala. Doutor Heloísio, do PSB, tem 15 minutos e 54 segundos de fala. O intervalo é rápido. Você segue participando conosco no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Aproveite para se inscrever em nosso YouTube e também seguir a nossa página no Instagram. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Manhã. De volta com o Jornal da Manhã, edição local, citando os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do Jornal da Manhã, o GRD Clinic, o Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas, a Moderniza Imóveis, Doutora Silvana Guedes, New York Pub, Clínica Doutor Norberto Ferreira e Salgadim são os parceiros aqui do Jornal da Manhã, edição local. Estamos hoje com a segunda rodada do debate mano a mano e recebendo Ulisses Guimarães, do MDB, e Dr. Heloísio, do PSB. Para a gente trazer mais uma pauta, a pergunta vai para o Dr. Heloísio. Heloísio, falando sobre a causa animal, em especificamente sobre as charretes. A gente teve um grande imbróglio envolvendo a paralisação dos serviços, retorno dos serviços. Qual é a sua proposta para as charretes aqui em Poços de Caldas? Eu sou o candidato que tem o maior grupo de proteção animal junto comigo, né? E a gente fez todo um programa de governo voltado para a proteção animal, para a gente melhorar realmente, para a gente criar realmente uma política de proteção animal aqui no município. Começamos isso na minha gestão anterior e infelizmente foi interrompido e atualmente que a gente tem esse imbróglio aí da charrete que precisa ser resolvido, né? Nós já conversamos, já acertamos, né? E certamente ganhando as eleições, nós vamos encerrar imediatamente a situação das charretes, mas de uma forma diferente, com diálogo com os charretistas, dando a eles condições de trabalho e dando a eles condições de subsistência das suas famílias também. Ulisses? Bom, como médico veterinário e defensor da causa animal, né, nós vamos ter muito diálogo e nós temos os melhores projetos, né? O candidato teve a oportunidade, quando foi prefeito, de acabar com a charrete, com a atração animal, não fez, o atual prefeito também, 8 anos, não fez, e nós vamos fazer, conversando com as famílias, indenizando as famílias, comprando os animais para levar para uma ecoterapia e principalmente acabar de vez com isso. E nós vamos fazer o Hospital Público Veterinário, que já é realidade nas cidades de Belo Horizonte, de Betim, de Duque de Caxias, cidades que eu tive a oportunidade de participar dos projetos e vai ser uma realidade. Poços vai ter o Hospital Público Veterinário. Ulisses, sobre já teve oportunidade, não fez, né? Primeiro que naquele momento não havia esse clamor, não havia essa situação de mudança em relação à charrete. Mas eu queria saber se você fez um hospital, uma UPA, uma clínica, alguma coisa veterinário lá. Inclusive o padre da ONG Vivacão, ele não vai muito com você não, sabe? Ele disse que você não é um protetor de animal. E aí eu queria saber também sobre os rodeios, se você ainda é a favor dos rodeios como protetor de animal. Nós fizemos clínica
veterinária em Caldas, fizemos castração, uma cidade muito menor, e nós fizemos também o castramóvel com 20 mil cirurgias quando fui presidente da AMARP. Então nós temos os melhores projetos para a causa animal, eu sou médico veterinário e nós vamos realizar, nós vamos fazer, diferente do candidato que não fez nada. Não, Ulisses, lá em Caldas, é o que eu te falo, é muito menor. E a sua retrospectiva lá em relação à proteção animal é péssima e você não fez nada, muito menor. Não, eu sei disso, sei do que tá falando. Não sabe, então, não. Mas é a favor do rodeio ainda ou não é mais a favor do rodeio? Poços não tem rodeio, tem lei para não fazer rodeio, candidato. Perfeito. A gente passa agora para planejamento. A Secretaria de Planejamento é uma das secretarias que tem a maior quantidade de reclamações hoje, principalmente pela sua burocratização. Começando aqui pelo Ulisses, o que o senhor pretende fazer em relação à Secretaria de Planejamento, que o desenvolvimento da cidade acaba passando por essa pasta? Com certeza, Rodrigo. E para você, empreendedor, né, para você, empresário, para você que quer ver a cidade crescer, né, nós, infelizmente, aí temos uma cidade que a última revisão do plano diretor foi em 2006. Você vê que de lá para cá nenhuma administração fez uma revisão completa do plano diretor. Poços precisa pensar grande, Poços precisa saber para onde crescer hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30 anos. Enquanto não tem uma cidade com planejamento, acontece o que está acontecendo hoje. A burocratização, né, o tamanho da burocracia para você aprovar um projeto, a falta de pensamentos, né, antes era a Diretoria de Aprovação de Projetos e a Diretoria de Diretrizes Urbanas, a DDU, que hoje não existe mais também. E aí não se pensa Poços lá na frente. Em 8 anos aprovaram apenas 2 loteamentos, né? Hoje um empreendedor que quer construir um prédio demora 2, 3, 4 anos para aprovar aquele empreendimento. Então isso o município deixa de gerar emprego, gerar renda. Nós precisamos pensar numa Poços grande, numa Poços para frente. É o que eu falo quando a gente traz um VLT, quando a gente traz mobilidade, quando a gente melhora o trânsito com obras, sabendo para onde a cidade vai crescer, com parcerias público-privadas, né? Com a saúde financeira do município. Tudo isso passa pelo planejamento. Hoje não tem e na época do candidato aqui também não teve, porque não se fez uma obra grande de infraestrutura para melhorar o nosso trânsito da cidade, né? Nós precisamos pensar Poços para frente. Hoje a cidade falta água, porque não se pensaram no crescimento da cidade, né? Não se pensaram em melhorar os reservatórios, em ampliar os reservatórios, em cuidar das nossas águas, em cuidar das nossas nascentes, trazer o conservador da Mantiqueira para cá, como eu levei para Caldas, né? Cuidar da nossa água, que é o nosso maior patrimônio. As estações de tratamento de esgoto, que não teve nenhuma obra grande para melhorar hoje, é ineficiente o tratamento de esgoto de Poços de Caldas, acaba poluindo o Córrego Dantas, acaba poluindo o nosso Bortolã. Então nós temos que planejar Poços de Caldas, nós temos que simplificar, nós temos que melhorar a tributação do nosso município. Não dá para ficar dessa forma, né, arcaica da maneira que está. Então o candidato que teve a oportunidade de revisar, de fazer um diagnóstico de Poços de Caldas, então nós vamos entrar e nós vamos já licitar e contratar um diagnóstico de Poços de Caldas para rever o plano diretor participativo de várias mãos, conversando com todos os setores, e eu tenho certeza que Poços vai avançar e muito. Na verdade, o candidato pensa, né, com a cabeça de Caldas, né? Então, em relação ao tamanho da cidade, desconhece totalmente a política municipal. Segue citando, né, o veículo leve sobre trilho que custa entre 20 e 50 milhões de dólares o quilômetro. Como que vai fazer isso, né? Não tem condição. Então, na prática, Rodrigo, tem que modernizar, sim, a Secretaria de Planejamento, tem que contratar novos funcionários, tem que melhorar essa estrutura de aprovação de projetos, porque realmente tudo tem a ver, né, com o planejamento da cidade. E, diferente do que foi dito, nós fizemos, sim, toda a discussão do plano diretor, conforme diz a lei federal, fizemos as audiências públicas, inclusive nos bairros, então temos todas essas informações, inclusive com participação popular. Infelizmente, eu perdi a eleição em 2016 e esse plano que foi construído a muitas mãos, com os bairros da cidade, com a população de Poços de Caldas, não deu andamento, e por isso que a gente tem essa coxa de retalho que é hoje o nosso plano diretor. O candidato foi multado em 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado por falta de planejamento. Então você vê que ele não tem planejamento, né? Tem vários processos abertos aí, muito mais do que eu, tem multas, é condenado, então nós precisamos realmente votar em quem vai fazer. Se eu fiz muito em Caldas, mantive a saúde financeira do município, peguei o município com dívida, entreguei com 2 milhões em caixa. Diferente dele que entregou com dívida, né, entregou o município ali sempre em déficit, todo ano era déficit de 150 milhões.
E aí quer me falar de planejamento, candidato? O senhor não soube planejar a sua gestão quando o senhor foi prefeito de Poços de Caldas. Eu fiz muito em Caldas com um orçamento pequeno. Imagina quando eu pegar o orçamento de Poços de Caldas, o quanto de obra nós vamos fazer e o quanto melhor nós vamos tocar essa cidade, coisa que o senhor não fez. Volto a falar, o senhor tem que explicar o porquê não fez e não colocar novos projetos agora, porque ninguém é bobo mais, ninguém vai cair em mentiras. No outro debate do Mano a Mano, que eu te perguntei, até para você explicar, o Paulo Ney fala exatamente essa preocupação, do que você fez lá em Caldas com orçamento pequeno e o que você pode fazer com o orçamento de Poços de Caldas. E sobre os processos, Ulisses, sobre o Tribunal de Contas, você sabe como é que funciona, você já foi prefeito. A gente nunca fui multado e minhas contas aprovadas, todas aprovadas pelo Tribunal de Contas. E eu também nunca tive busca e apreensão da Polícia Federal na minha casa. Na minha também não. Então eu acho que nunca tive também não. Não vamos por esse caminho não, porque esse caminho é muito ruim para você. Para você também, você é o candidato que mais tem processo. Muito bem, agora a gente abre espaço de perguntas, começando aqui pelo Dr. Heloísio, pergunta livre para o Ulisses Guimarães. Ulisses, quando você foi prefeito, lá, você tem um irmão que chama Elias, e você nomeou seu irmão como secretário de governo. Eu queria que você confirmasse para mim se você nomeou seu irmão como secretário de governo, por quanto tempo ele ficou lá na secretaria, inclusive ele figura no inquérito da Polícia Federal de investigação também. Então eu queria saber sobre esse hábito aí de nomear os parentes nos cargos públicos. Isso é totalmente a favor, não fiz nada ilegal, meu amigo. Eu tenho muito orgulho do meu irmão que trabalha muito, trabalhou muito. Hoje é servidor público do Sebrae Nacional, concursado. E não sei porque o senhor está querendo falar de família aqui não. Vamos fazer proposta para a nossa população. Explica porque o senhor não fez as coisas quando era prefeito de Poços. Porque se eu for falar de todos os feitos de Caldas, nós vamos ficar aqui o resto do dia. A pergunta é simples, eu perguntei para você confirmar para mim se ele foi secretário de governo, se você nomeou e por quantos anos ele trabalhou lá na sua secretaria. Foi secretário com muito orgulho, a população de Caldas sabe o quanto ele trabalhou e desempenhou bem o trabalho dele lá. Então é uma coisa familiar, administração pública para você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ulisses, a gente abre agora espaço, uma pergunta livre para o Dr. Heloísio. Doutor, o que o senhor vai fazer, né, para melhorar esses índices da educação de Poços de Caldas, porque o senhor não falou ainda, né, e o senhor não pagava o piso para os professores, por que agora o senhor vai pagar? Ulisses, diferente do que você fala, a gente pagava o piso, a gente melhorou muito a vida dos professores, a gente avançou muito na discussão, inclusive da lei do piso, tá? Nós avançamos muito na discussão. E hoje eu tenho um apoio gigantesco aí na classe dos servidores públicos municipais, que tem em mim o prefeito que mais fez pelo servidor público municipal. Então, na prática, Ulisses, é a gente melhorar a educação, é a gente melhorar o piso do professor, é a gente melhorar para berçarista, para todas as categorias, é a gente melhorar a infraestrutura das nossas escolas, é a gente melhorar o nosso material didático, é a gente melhorar a educação, a gente vai melhorar o nosso IDEB. Mas eu quero repetir para você, hoje, o candidato que tem a maior aprovação do servidor público sou eu, disparadamente. Então não me venha com essas historinhas aí não, que quem tratou melhor o servidor público, e vamos tratar de novo, inclusive todos os servidores da educação, fui eu. A gente vê que o candidato fala pelos outros, né, mas não é o que a gente ouve pelas ruas, não é o que a gente ouve pelas escolas, né, a situação, volto a falar, não foi o prefeito Sérgio que falou não, tem matéria publicada de jornal, o candidato deixou aí mais de 1.285 crianças esperando vaga em creche, né? Não tinha melhoria na estrutura física das escolas, então nós vamos resolver o problema de vaga em creche, nós vamos melhorar a estrutura física das escolas, nós vamos dar qualidade para o nosso ensino, nós vamos ouvir o nosso servidor, o nosso professor, nós vamos pagar o piso, nós vamos pagar as progressões, nós vamos trazer material de escola particular para as nossas escolas públicas, porque os nossos jovens merecem ter um curso técnico, um curso profissionalizante, ter saúde, ter cultura e ter esporte nas escolas para chegar até a universidade. Ulisses, as vagas em creche, elas são dinâmicas, é aí que eu te digo, você pensa com a cabeça de Caldas, onde certamente uma creche resolvia o problema. Eu recebi a prefeitura com diversas vagas, necessidade de vagas, e construí 4 creches em um mandato só, tá? A creche da Vila Matilde, a Dona Conceição, a creche do Marco Divisório e 2 aqui na região do Dom Bosco, né? A Aquarela e o Padre Daniel. Reformei muitas outras, mas obviamente que é dinâmico isso. E você veja bem, na atual administração ele conseguiu construir uma creche só. Se tivesse seguido na minha linha, hoje a gente teria aí 8 novas creches novas e certamente um déficit menor. Então, na prática, Ulisses, a gente tem que trabalhar, tá? A gente tem que trabalhar. Eu fiz isso na minha gestão e é por isso que a gente está sendo aprovado e é por isso que a gente está liderando as pesquisas, como foi a última que foi publicada aí na cidade. Falando sobre a gestão financeira, né, do município também, a gente sabe que a prefeitura ela vai ser entregue
com uma dívida que extrapola a casa dos 300 milhões de reais. Muito se é justificado que é uma dívida que decorre do não repasse federal, não repasse estadual. Como poder solucionar isso? Zerar realmente essa dívida da prefeitura para que daqui 4 anos essa dívida não esteja em 700 milhões? Começando a pergunta aqui com o Ulisses. O Galo, isso é muito simples, né? Até para a população que está nos ouvindo, né? Que são os principais atores aqui hoje, né? Se você ganha mais, se você ganha um salário e gasta mais do que você ganha, você vai ter um problema sério. E é isso que o candidato fez aqui na época dele, né? Ele gastava 150 milhões a mais do que arrecadava. E hoje a atual administração também gasta 100 milhões a mais do que arrecada. Então, cada ano que passa, vai ficando cada vez maior essa dívida do município. Então, nós temos que fazer um choque de gestão, enxugar aí os contratos. A gente sabe que tem muito contrato aí desnecessário, contratos que precisam ser revistos, tem uma auditoria no município e realmente conseguir planejar e melhorar a cidade para que seja atrativo de novos investimentos, para a gente aumentar o emprego, aumentar a renda, com isso aumentar a arrecadação do município. E os novos investimentos não vão parar com recursos do governo federal de Brasília. Heloísio? O candidato desconhece, né? Vou repetir, ele pensa com a cabeça do orçamento de Caldas. Na verdade, Ulisses, vou te explicar. A dívida do município ela é dividida em duas. Você tem que explicar para a população que está lá em Caldas por que você não paga, por que você deixou uma dívida desse tamanho quando você saiu da prefeitura. Tem dois tipos de dívida, uma dívida de longo prazo e uma dívida de curto prazo. A dívida de longo prazo é aquela que as administrações vão contraindo com financiamentos, com refinanciamentos do INSS, e isso passa de gestão para gestão. Então, Galo, isso não vai acabar nunca, todos os municípios têm. A dívida de curto prazo é aquela que você tem que pagar em 1 ano e são os contratos do dia a dia, tudo aquilo ali. E aí, só para informar, o candidato fala em 150 milhões, eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque ele desconhece, ele não estuda, ele desconhece os números do município. Não desconheço não, vou publicar também. Vou te contar, quando nós saímos, nós deixamos uma dívida consolidada de 91 milhões. Hoje, né, na última apresentação da prefeitura, que os dados estão lá na Câmara, tem uma dívida consolidada hoje de 315 milhões. Foi esse o aumento da dívida. Basicamente, essa dívida de 315 milhões aumentou porque não vem sendo pago o INSS. Era basicamente uma dívida previdenciária que vem crescendo. E aí, Ulisses, eu quero te dar um dado que eu acho que é importante quando você fala da minha dívida. A minha dívida, na época, a dívida consolidada em relação à receita, era de 15%. A dívida que nós deixamos, que também inclui a dos outros, era de 15% da receita. Hoje, ela chega a 40% da receita. Então, a gente tem um problema grave. E aí, vou te dar mais um dado, para você parar de falar sobre a dívida que eu deixei. Quando eu assumi a prefeitura, já tinha uma dívida que beirava ali os 60 milhões. Então, nós crescemos de 60 para 90, que é 15% da receita no meu tempo. Cresceu-se de 90 para 315, que hoje significa quase 40% da receita. Então é isso. Quem sabe de números e de administração, fala o que é verdade e os números estão aí. O candidato mente mais uma vez, mas pelo menos ele falou que ele deixou com dívida, né? Nós vamos parar de olhar para o retrovisor e nós vamos olhar para frente. Nós vamos resolver, nós vamos pagar a dívida do município e trazer novos investimentos. Não vai pagar, Ulisses. Nenhum município consegue pagar a dívida consolidada líquida. Quando você replaneja, quando você negocia com o INSS, você parcela para muitos anos para frente. Então isso vai passar de um para outro. Então não tem como você pagar, senão você não vai fazer todos os investimentos que você quer fazer, ainda mais um VLT que custa 25 a 50 milhões de dólares o quilômetro. Candidato, nós não vamos gastar mais do que a gente arrecada. A gente tem responsabilidade com o recurso público. Nós vamos ter investimentos e vamos deixar dinheiro em caixa. Nós não vamos trazer um monte de gente de fora para ser secretário. Nós não vamos trazer os padrinhos políticos todos seus do PT para tocar a cidade, não. Poços tem gente competente para tocar a cidade. Não, e esse problema de trazer gente de fora é complicado, né? Porque hoje aceita até candidato de Caldas, então acho que tá tranquilo. O senhor é de Alfenas, eu nasci, estudei, me criei aqui, candidato. Para com isso. Muito bem, nós temos um intervalo para ser feito. Daqui a pouco prosseguiremos, atualizando o tempo de ambos os candidatos. Ulisses Guimarães, do MDB, tem 8 minutos e 3 segundos restantes. E Dr. Heloísio, do PSB, tem 8 minutos e 58 segundos restantes. São 8 horas e 11 minutos. Repita. 8 e 11. Último bloco do debate mano a mano desta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, ao vivo aqui na Jovem Pan Poços de Caldas e também em cadeia com a TV Plan. Estamos ao vivo também em nossas redes sociais,
no Instagram e no YouTube. Você que está conosco, inclusive, aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube, seguir a nossa página do Instagram e fique sempre ligado. Lembrando que essa semana toda nós teremos ainda mais outros debates que serão também realizados e depois a gente atualiza quais serão as próximas presenças aqui. Atualizando também os nossos patrocinadores, o GRD Clinic, o Sindserve, a Moderniza Imóveis, a doutora Silvana Guedes, o New York Pub, a Clínica Doutor Norberto Ferreira e também o Salgadinho que estão conosco aqui no Jornal da Manhã, edição local. Vamos agora trazer uma pergunta a ser feita do Heloísio para Ulisses e o tema é segurança pública. Por favor, doutor Heloísio. Ulisses, quais são suas propostas para melhorar a segurança pública do município? Candidato, a gente vê a situação, né, das pessoas acordarem cedo, chegarem nos seus estabelecimentos e o estabelecimento está arrombado, as pessoas voltaram do trabalho e vê a quantidade de gente que chega em casa, a casa foi assaltada. Então nós vamos monitorar a nossa cidade com tecnologia e inovação, trazendo câmeras de reconhecimento facial e reconhecimento de placas por toda a cidade, fazer um centro de comando e controle, né, ali para ser monitorado e ter uma ação efetiva com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Vamos ampliar o efetivo da nossa guarda, né, que por lei teria que ter 200 guardas, hoje nós temos 70 guardas, né, nós temos que treinar eles, armar eles, dar condições de trabalho para eles, valorizar a nossa Guarda Municipal para nossas crianças e as nossas famílias terem tranquilidade com a nossa cidade. Fez isso em Caldas, Ulisses? Pelo menos as câmeras, alguma coisa assim? Sim, nós colocamos câmera em Caldas e os índices lá sempre foram muito baixos, né? Então, o candidato aqui, eu acho que ele está com vontade de ser prefeito em Caldas, porque ele só quer falar de Caldas. Vamos focar em Poços, candidato. Caldas eu fiz e fiz muita coisa, né? Tanto que a população elegeu, me reelegeu, eu elegi o sucessor tem tudo para ser reeleito agora. Fui o mais votado as 2 vezes para deputado. Diferente do senhor, né, que não foi reeleito, não foi aprovado pela população. Em 2018 tentou ser candidato a deputado estadual. Eu tive 21 mil votos aqui em Poços, o senhor teve 7 mil. Então você vê que a população de Poços me aprova mais do que o senhor. Por isso que nós estamos na frente das pesquisas, por isso que a gente tem a maior popularidade e aprovação em todos os eventos que a gente faz. Mas é isso que eu te falo, das contradições, né? Porque em 2018, quando você teve esse tanto de voto, você estava junto com o Sérgio. E você dizia que o Sérgio era o melhor prefeito e ele dizia que você era o melhor candidato. Hoje você fala que a administração dele não presta e ele fala que você não vale nada. Então eu queria que você explicasse isso, desses votos, como é que foi isso naquele momento e o que aconteceu de lá para cá. O senhor tem que se explicar porque a população não te aprovou, as urnas não mentem, a população me aprova nas urnas, a população reprova o senhor nas urnas. O tema agora é saúde, pergunta do Ulisses para o Heloísio. Candidato, qual que é as suas propostas para a saúde Poços de Caldas, que a gente sabe que está na UTI? Quando eu fui prefeito, antes que ele diga, né, eu construí 10 unidades novas de saúde, eu reformei e a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos reorganizar o processo de saúde no município, reorganizando a base, a gente atende as pessoas com maior velocidade, a gente atende as pessoas nas suas doenças antes, evita sofrimento e melhora muito já as indicações para as especialidades. A partir daí a gente consegue maior velocidade para atendimento de especialidades e, logicamente, que diminuindo a fila a gente melhora também o acesso aos hospitais públicos, aos hospitais Santa Casa e Santa Lúcia. Então aí a gente diminui o tempo de espera em todos os setores. Mas para isso a gente tem que melhorar a infraestrutura, tem que contratar os novos profissionais, tem que avançar no programa Minha Casa Minha Vida e avançar nas parcerias, inclusive com o programa Mais Médicos. A gente vê que o candidato não fez quando foi prefeito e agora quer fazer, né? Não tinha nem combustível nos carros da saúde quando ele deixou a prefeitura. Ô Ulisses, eu não sei de onde você está tirando essas informações não, né? Eu sou um prefeito aprovado na saúde, você sabe disso, e o que eu sei é que quando você era prefeito em Caldas, por exemplo, eu era presidente do Cismarp. E nós tivemos que confiscar o ônibus, porque você não pagava a conta. O ônibus de transporte é do pessoal para lá. O ônibus ficou parado muito tempo na prefeitura aqui, porque você não pagava a conta do Cismarpa, entendeu? Isso eu sei. Que mentira, hein, prefeito? Nós tivemos que tirar o senhor de presidente do Cismarpa. O senhor foi para eleição. Aliás, o senhor foi para reeleição, não foi aprovado pelos prefeitos. Perdi tanto. O senhor trouxe uma secretária de saúde de fora, prefeito. Pensa bem, ex-prefeito. Não tem. O senhor trouxe uma secretária de saúde de fora com tanta gente competente em Poços de Caldas. Polícia, eu fui presidente do Cismarp e vice-presidente na outra gestão. Uma péssima gestão que o senhor fez lá.
Muito bem. Em relação à saúde, ainda nessa pauta, eu gostaria de saber dos senhores a questão da terceirização da saúde, que tem sido comum nessa administração. O que vocês pensam, o que os senhores pensam a respeito, começando aqui com o Ulisses? Bom, Rodrigo, a gente vê que esse contrato com a Santa Casa de Saúde de Pirapora, 142 milhões, são onde a gente não tem as prestações de conta, a Câmara teve que entrar com mandado de segurança. Então nós temos que rever isso, saber para onde está indo esse recurso, e a gente vê que é só marketing, né? O Fila Zero não funciona, né? Os atendimentos para a população não estão sendo feitos, então nós vamos rever esse contrato. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu já falei que nós vamos cancelar esse contrato e aí tem um agravante, sabe? Que tem me preocupado, que são os funcionários. Hoje me disseram que tem cerca de 300 funcionários contratados nessa Santa Casa. A gente tem que cuidar desse pessoal também. Eu já vi contrato como esse feito com a prefeitura, através do Cismar, para uma terceirização da saúde que deu errado. Os funcionários perderam todos os seus direitos. Então, quando a gente trata de recurso público, às vezes até os funcionários perdem muito com isso. A gente tem que cuidar deles também. Muito bem. Geração de emprego, eu gostaria de entrar nessa pauta aqui, começando agora com o doutor Heloísio. A pergunta que eu faço nós sempre vemos no CAGED Poços de Caldas variando um pouquinho para cima, variando um pouquinho para baixo, mas a sensação que a gente tem é de que a cidade está sempre estagnada na questão da geração de empregos. A pergunta que eu faço para o doutor Heloísio em relação à geração de empregos e principalmente também uma questão que a gente observa que é a evasão do jovem da cidade. O que fazer para o jovem também permanecer na cidade e encaminhá-lo ao primeiro emprego? Só antes da fala do Heloísio, atualizar para o pessoal que está no rádio o tempo. Doutor Heloísio tem 6 minutos e 52 segundos de fala, ainda restantes, e Ulisses Guimarães tem 5 minutos e 22 segundos. Por favor, Heloísio. Nós temos que avançar, né? De novo, no Distrito Industrial, a gente fez toda a infraestrutura do distrito, trouxemos empresas, inclusive multinacionais, e a gente tem que avançar nisso. Mas eu tenho uma proposta muito boa, que a gente vai criar uma incubadora de startups para a gente fornecer ferramentas tecnológicas para os nossos pequenos empresários de Poços. E aí gerar poucos empregos, porque são pequenos empresários, mas em muitas empresas. Então, Rodrigo, eu acredito que a gente avance muito na questão da tecnologia, com ferramentas tecnológicas para os nossos pequenos empresários de 2, 3 funcionários, que contratando mais 1 ou 2, a gente vai gerar muito emprego na nossa cidade através desse apoio e da incubadora de startups. Rodrigo, nós temos que tornar Poços mais atrativo para novos investimentos. Foi o que eu falei, se não tiver planejamento, novas empresas, novas indústrias não vão vir para cá, não adianta ter o distrito industrial, né, e não ter novas empresas e oportunidades. E isso nós temos que investir nos nossos jovens, né, usar o Instituto Federal, usar a Unifal, né, trazer startups, trazer tecnologia e inovação. E nós vamos também, né, uma deficiência aí que nós temos hoje, que é o nosso turismo durante a semana, né? O turismo de evento, o turismo de negócio. Então, nós vamos até reajustar essa questão da Zona Sul, que deixaram lá largado, onde poderia fazer o paço municipal, onde poderia ter feito o fórum. Então, fazer o centro de convenções, centro de eventos, o parque de exposições, para a gente atrair novos negócios para cá e gerar emprego e renda para a nossa população, né? Nós vamos corrigir aí o abandono que fizeram as últimas administrações com a Zona Sul. E eu quero também dizer, né, que falta a questão da capacitação. Eu acho que a gente vai avançar muito nessa questão da capacitação das pessoas em Poços. Recentemente, até no debate da CIA, né, o pessoal me dizia, né, que tem emprego disponível, mas que falta até a capacitação das pessoas. Então, treinar as pessoas para as profissões que nós temos também, para a gente encaixar essas vagas que tem com a necessidade das pessoas. Muito bem. Outra pauta que eu queria trazer aqui com os senhores é a questão do servidor público, né? Nós vimos uma reivindicação grande da categoria nos últimos tempos em relação ao reajuste oferecido pela atual administração. Como melhorar o diálogo com o sindicato e como melhorar o diálogo com o servidor público, começando com Ulisses? Falta diálogo, né? A atual administração não tem diálogo com o servidor, não tem diálogo com o sindicato. Nós vamos ter diálogo, vamos valorizar, jamais vamos dar um aumento de 0,38% para o servidor. O servidor vai ser ouvido, vai ser valorizado e não vai ter o assédio moral que acontece hoje. Nós já assinamos com o sindicato, né, uma carta com 20 propostas, fizemos também as nossas propostas e a gente sabe, o servidor sabe que em mim ele pode confiar, que eu sou do diálogo e durante a nossa gestão nós fizemos todos os acordos coletivos, avançamos 81 cláusulas, inclusive numa cláusula que eu tenho muito orgulho, que foi ampliar a licença maternidade para 6 meses para as mães que são servidoras. A gente avançou muito, corrigimos as tabelas salariais, valorizamos os servidores, principalmente os que ganham mais, e a gente vai continuar nessa linha de valorização do servidor
servidor público. Em negociação, em conversa, em diálogo com o sindicato. A gente abre agora a pergunta livre, Ulisses Guimarães, para o doutor Heloísio. Candidato, a gente sabe aí que Poços de Caldas tem mais de 5.000 famílias esperando sua casa própria. Né? Como deputado, nós encaminhamos 800 unidades para Poços de Caldas, aprovado pelo ministro das cidades, e infelizmente a atual administração não aceitou. Na sua administração também não foi construída uma casa em Poços de Caldas, e o senhor tinha apoio do governo federal e do governo estadual. Por que o senhor acha que agora o senhor vai fazer? Qual que é o seu plano de habitação? Foi construído sim, Ulisses, mais de 800 moradias no programa Minha Casa Minha Vida 2. O programa Minha Casa Minha Vida 1 não teve na minha gestão, porque você vai lembrar bem, a Dilma foi cassada. E quando até no processo de cassação dela não se lançou o novo programa Minha Casa Minha Vida. Por isso que a gente não conseguiu avançar no Minha Casa Minha Vida 1. Mas aprovamos muitos projetos no Minha Casa Minha Vida 2. Tivemos muitas unidades sim. Não teve nenhuma unidade, candidato, o senhor mente. O senhor quer comentar? Uai, não tem jeito, né? Ele não conhece Poços, ele pensa com a cabeça de Caldas. Eu falo as coisas e ele tá achando que não é. Então o que eu vou comentar? Eu vou comentar que a verdade é essa, né? Não tem. O senhor tem que falar a verdade para a população. Para finalizar agora as perguntas diretas, uma pergunta livre, doutor Heloísio, para o Ulisses. Ulisses, você fica falando disso, não responde as minhas perguntas. Você é o candidato da contradição. Em 2018, e eu quero falar das eleições, nossa minha eleição. Em 2018, você tinha o apoio do Sérgio, falava bem dele, ele falava bem de você. Hoje é o contrário. Lá em Caldas, você é o cara do rodeio. Aqui você é o cara da proteção animal. E aí você mistura fé e política e agride as pessoas. Porque uma hora, em 2022, você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, agora você é crente. Que situação é essa, Ulisses? Explica essas contradições, essas 3 contradições. Eu gostaria de te ouvir. Candidato, sou cristão com muito orgulho, né? Minha esposa é evangélica. Quando conheci ela, comecei a frequentar a igreja evangélica e vou sim, né? Nós casamos na igreja do Evangelho Quadrangular e tenho muito orgulho hoje de frequentar a igreja evangélica com a minha esposa. E nós todos somos cristãos, todos querem fazer o bem, né? Aqui não tem diferença com ninguém. Que baixaria o senhor entrar, né, numa situação dessa. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está à frente de tudo que eu faço, diferente do senhor. Ulisses, que você fica falando de mentira, mas eu estou dizendo, você é o da contradição. Explica sobre a questão do Sérgio, explica como é que um cara que é protetor animal defende rodeio. E aí, Ulisses, eu tenho que te falar uma coisa, você é o primeiro crente que eu conheço que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu te falo, a gente não pode misturar as coisas e desrespeitar evangélicos e católicos. O senhor que está desrespeitando os evangélicos aqui. Eu tenho muita fé em Deus, sou cristão e o senhor desrespeita, né? Usa religião para misturar com política. Que coisa feia, candidato. Mas não todos estão vendo e Deus está vendo, né? Em 2018, eu era o prefeito melhor avaliado da região, diferente do senhor que não foi reeleito. Eu estava reeleito e o Sérgio me apoiou porque eu era a melhor opção da região. Tanto que tive 50.000 votos. 21.000 votos em Poços de Caldas, o senhor teve 7. As urnas não mentem, candidato. Eu fui aprovado pela população, fui aprovado nas urnas. O senhor foi reprovado nas urnas, acho que 4 vezes, né? Perdeu 4 eleições. Eu fui sempre aprovado nas urnas e o senhor reprovado nas urnas. Vamos às considerações finais de cada um dos candidatos, lembrando que os senhores ainda terão mais 1 minuto para o pedido de voto. Ulisses, você tem 2 minutos e 29 segundos para suas considerações finais e o Heloísio tem 3 minutos e 49 segundos. Como a última fala foi do Ulisses, Heloísio, por favor, pode fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero falar com o povo de Poços de Caldas, né, que hoje tem uma expectativa muito grande em relação a várias coisas que não foram feitas e que a gente precisa melhorar muito. Primeiro dizer que Poços de Caldas é sim uma cidade maravilhosa, Poços de Caldas é uma cidade muito boa e a gente não pode, né, não entender tudo aquilo que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. As administrações passam e cada um faz do seu jeito, no seu tempo. E, obviamente, né, que as necessidades vão crescendo e isso também tem que ser melhorado, né? Eu quero dizer hoje que nós temos uma proposta que é o tarifa zero para Poços de Caldas e a gente vai conseguir viabilizar isso nos 4 anos da nossa gestão. Antes do tarifa zero, a gente vai, no início já de janeiro, renegociar o contrato, rever todo o contrato de concessão do transporte público para a gente dar uma atenção às linhas que foram retiradas, voltar
implantar as linhas retiradas, que está causando um sofrimento muito grande para a nossa população trabalhadora. A gente vai ampliar o número de vagas de creches para a gente poder atender a mãe trabalhadora, para a gente poder atender aqueles que precisam realmente trabalhar e, logicamente, aumentar a escola em tempo integral para a gente dar condições para os nossos meninos, né, de competir aí no mercado de trabalho de uma forma melhor. A escola em tempo integral é aquela em que, no período normal, você tem as aulas normais e no contraturno escolar, você tem aulas de violão, você tem aulas de canto, de cultura, de esporte, para dar uma condição melhor de crescimento para os nossos meninos. Mas não se faz escola em tempo integral, não se faz creche, não se faz educação melhor se a gente não valoriza os profissionais da educação. E aqui não falo só dos professores, falo de todos os profissionais. Da mesma forma, na questão da saúde. Hoje, a demora nas cirurgias, a demora para as consultas especializadas, ela é muito grande e isso causa sofrimento para a nossa população. Então, nós temos que avançar nisso, nós temos que avançar na saúde, com profissionais que estejam contentes, satisfeitos com o trabalho que escolheram, para a gente ter um atendimento de qualidade, tá? Então, avançar no programa Saúde da Família, dar o apoio necessário nos núcleos de apoio à saúde da família, fortalecer a parceria com a PUC e o programa Mais Médicos, para a gente trazer mais médicos também para a cidade, para a gente formar mais médicos que queiram ficar em Poços de Caldas, para a gente dar um atendimento. E também temos que cuidar do meio ambiente, né? Sabemos que a nossa cidade é uma cidade que vive do turismo, é uma cidade que respira o turismo e faz isso porque o nosso meio ambiente é muito bom. E hoje a gente está aí com uma falta de água enorme, precisando avançar nessa questão, e aí a gente tem proposta para isso também, que é cuidar das nossas nascentes, que é cuidar da qualidade dos nossos ribeirões, implantar uma política de plantio de árvores na nossa cidade, para que a gente possa avançar no cuidado das nascentes, no reflorestamento, replantar todas as árvores que foram plantadas e cuidar do nosso meio ambiente. Temos um projeto também de cuidado com a Serra de São Domingos, dos incêndios e dos topos de morro, para a gente poder cuidar assim do nosso meio ambiente. Então, na verdade, gente, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que a gente tem uma proposta para Poços de Caldas que ela é exequível. Eu tenho um conhecimento muito grande da nossa cidade. Tenho certeza que hoje nós temos a melhor equipe. 30 segundos. E esse conhecimento da nossa cidade, ele faz com que a experiência adquirida seja muito importante. E eu tenho a experiência adquirida de ter administrado a maior cidade do sul de Minas. E é isso que eu trago hoje. Eu tenho certeza que nós adquirimos experiência e que dá para fazer mais, dá para fazer muito melhor. E é por isso que eu tenho defendido que eu quero uma cidade para todo mundo. Eu quero uma cidade onde o turista seja bem tratado, mas que as pessoas de Poços também sejam bem tratadas. Ou seja, uma cidade para todo mundo. Tempo esgotado do Dr. Heloísio. Ulisses, você tem 2 minutos e 29 segundos para suas considerações finais. Eu queria falar com você, leitor, que está nos assistindo aqui, né? Você que precisa de uma vaga na creche para o seu filho e que essa administração não fez, a anterior não fez também, nós vamos fazer 6 novas creches, inclusive uma no Distrito Industrial. Nós vamos melhorar a educação do seu filho, colocando material de escola particular nas nossas escolas públicas, valorizando e capacitando os nossos professores que estão se desdobrando com falta de apoio, com falta de estrutura. Nós vamos dar estrutura, nós vamos melhorar a estrutura física de todas as nossas escolas, né? Nós vamos colocar a escola em tempo integral 100% para os nossos meninos, para as nossas crianças, né? Nós vamos colocar projeto cultural, projeto esportivo nas nossas escolas, terá, né, o apoio aí para cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Você que tem um filho na escola pública, ele vai sim chegar na universidade, ele vai sim ter um bom emprego. Por quê? Porque nós vamos planejar a cidade vai ser melhor atrativo para novas empresas, para novos negócios e vai gerar emprego e renda. O melhor projeto social que tem é o emprego e nós vamos investir muito na nossa cidade, no planejamento na nossa cidade. Uma cidade planejada não pode faltar água, né? Uma cidade planejada não pode faltar vaga em creche, uma cidade planejada não pode faltar remédio para as pessoas. Hoje a gente vê a falta de medicamentos,
né, básicos como dipirona, antibióticos, né, esse marketing de fila zero que não existe. São 2.000 pessoas esperando na fila só para colonoscopia e endoscopia. E como deputado, nós mandamos R$2 milhões, o dinheiro está em conta e não fizeram. Né? Nós temos que colocar remédio na casa das pessoas, para aquelas pessoas que tomam medicamentos contínuos e têm dificuldade de locomoção. Nós vamos melhorar e muito a saúde do nosso município, ampliando leito, ampliando vagas, fazendo cirurgias. Né? Nós vamos cuidar do nosso maior patrimônio de Poços de Caldas, que é o povo de Poços de Caldas. Nós vamos dar segurança para você ter tranquilidade de ir para as praças, de estar nas ruas. Nós vamos cuidar das pessoas que estão doentes, porque quando o poder público erra na educação, na cultura, no esporte, a realidade é o que a gente vê pelas ruas hoje, a quantidade de dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Nós vamos cuidar dessas pessoas. E não adianta, se você sabe que Poços precisa mudar e melhorar a saúde, educação, segurança, cultura e esporte, a melhor e a maior renovação é com Ulisses e Rovilson, é votando em nós, porque os outros não fizeram. E os que lá estão tentaram fazer e não fizeram também. O único que tem projetos palpáveis e reais sou eu. Okay. Nós vamos fazer por Poços de Caldas. Obrigado, candidato. Seu tempo também esgotado para as considerações finais, e como para todos nós também fizemos isso, nós deixamos 1 minuto para cada um dos candidatos poderem fazer o seu pedido de voto. Heloísio, você tem 60 segundos a partir de agora. Como eu disse, né, a experiência me mostra que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. E essa experiência é de quem conhece a administração pública, conhece os números da administração pública, e estou dizendo que dá para a gente melhorar muito. Então, melhorar na saúde, melhorar na educação, melhorar no cuidado com a política animal do nosso município, mas uma política animal de verdade, de quem protege e sabe que diversão com animais a gente não aceita nenhum tipo. E quero dizer para vocês, gente, que está chegando a nossa hora. Tá chegando a hora, o 6 de outubro tá chegando aí, tá chegando a hora do povo assumir a cidade de Poços de Caldas, da população dos bairros assumir a administração da cidade em seu favor. E aí sim, nós vamos ter saúde para os seus filhos, nós vamos ter educação para os seus filhos, porque vai ser uma administração voltada para a população, voltada para o povo. E é por isso que eu quero te pedir para você votar no 6 de outubro no candidato que representa o povo, que é o Dr. Heloísio e João Gabriel. Nosso número é 40, viu, gente? Peço o seu voto e da sua família. Ok, muito obrigado, doutor Heloísio. Ulisses, 1 minuto para seu pedido de voto. Pessoal, estamos aqui hoje, né, passando nossas propostas. Entre nas nossas redes sociais, @Ulisses Guimarães Borges, entre no nosso site, ulissesguimarães.com.br, veja o nosso plano de governo, que é o maior e melhor plano de governo para Poços de Caldas, sem mentira, sem demagogia, né, sem ataques. A gente vê que os outros candidatos estão desesperados porque estamos na frente, então eles só querem atacar. O candidato aqui teve a oportunidade de fazer e não fez, foi rejeitado pela população, né? Não foi aprovado nas urnas, não foi reeleito, não teve boa votação para deputado. Eu já fui deputado, já fui prefeito, sei como fazer, sei como trazer grandes recursos para Poços de Caldas, e eu tenho certeza, se você quer uma Poços de Caldas melhor, Poços de Caldas que pode muito mais e merece muito mais, vote no dia 6 de outubro, Ulisses e Rovilson. Vote no 15, que é a melhor opção para a nossa cidade crescer e avançar com sustentabilidade. Conte comigo e espero contar com vocês também. Deus abençoe. Ok, tempo esgotado também, agradecendo a ambos candidatos, chegando ao término do Jornal da Manhã. São 8 horas e 36 minutos. Repita. 8h36. Finalizado mais um debate mano a mano, lembrando que a entrevista na íntegra fica disponível, né? O programa na íntegra